Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração nessa tarde. Eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, Jesus. Que nessa tarde, Deus, o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. O Senhor é o mesmo Deus que era, que é e que há de vir e que está voltando. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome. Eu te rendo louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, que está voltando. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar a glória, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a adoração. Jesus Cristo, Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, trabalha em nossa vida, trabalha no nosso coração, sustenta a nossa vida, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Que nessa tarde, Deus, o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser honrado. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória, cada dia que passa, Deus, eu vejo que o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que tudo sabe, que tudo vê. E é um Deus que está atento a tudo e a todos, consegue ver todas as coisas. Como diz a tua palavra, Deus, que o Senhor não só contempla os bons, mas o Senhor também contempla os maus. Por isso, Deus, eu quero orar, Deus, que o Senhor venha olhar para a terra agora, olhar para os bons, olhar para os seus filhos, olhar para as tuas filhas, olhar, Deus, para aquele que está afastado, para aquela que está afastada, ajudar ele a voltar, ajudar ela a voltar para a tua presença. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer e eu quero te bendizer. Eu quero te dar todo o louvor, porque o Senhor é digno, digno de ser honrado, digno de ser glorificado. O teu amor, Deus, nos surpreende, o teu amor é grande, o teu amor é infinito. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura eternamente. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é aquele que contempla tudo, contempla todas as coisas. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, louvado, exaltado seja o teu nome. Santo, santo é o nome do Senhor. Não há outro Deus como tu, não há Deus como o Senhor. Ah, Jesus, como eu quero te louvar nessa tarde, como eu quero bendizer o teu nome, como eu quero, Deus, colocar diante de ti, Deus, o meu louvor, o meu clamor, porque a tua palavra diz, Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ó Deus, da mesma forma que tu fez Jeremias clamar, e ele pôde contemplar, pôde perceber, pôde viver as coisas firmes e grandes que o Senhor fez na vida dele, que nós também, Deus, podemos olhar para esta palavra que o Senhor liberou para o profeta Jeremias, e também fazer um clamor diante de ti, Deus. E o meu clamor, Pai, para o Senhor nessa tarde, o meu clamor, na verdade, os meus clamores diante do Senhor nesta live, Deus, é por almas. Que o Senhor venha salvar almas, que o Senhor venha trazer de volta, resgatar almas afastadas da tua presença.
Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te render todo louvor, toda glória, toda adoração. Sem ti, Deus, eu não estaria aqui, sem ti eu tenho certeza que muitas pessoas, na verdade, todas as pessoas da face da terra não estão de pé, como diz a tua palavra. Se nós respira, se nós tem fôlego de vida, é por causa da sua misericórdia, é por causa da sua glória, é por causa da sua graça que é dada para todos nós. Como diz a tua palavra, que o sol nasce para os justos e o sol também nasce para os injustos. Como a tua palavra diz que o sol e a chuva vêm para os bons, mas também vêm para os maus. Ah, Deus, o Senhor é bom demais. A tua graça, Deus, a tua misericórdia é infinita. O Senhor é amor. Como diz a tua palavra, o Senhor é amor. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. E o meu clamor diante de ti, Deus, não pode faltar de jeito nenhum. Depois de agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito, é clamar por almas. O meu clamor, Deus, nesse início aqui de tarde, é para almas, Deus. Salva, Jesus. Jesus, fala na tua palavra lá no livro de João, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, no ser por meio dEle. Ele é o caminho. Jesus morreu na cruz para salvar-nos e perdoar os nossos pecados. E o meu clamor, Pai, que aonde tiver uma alma agora que não reconhece o teu nome, que ela venha reconhecer, que ele venha reconhecer, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver uma alma agora afastado dos caminhos do Senhor, do Evangelho de Cristo, oh Deus, de fazer a tua obra, em nome de Jesus Cristo, sustenta este homem, sustenta essa mulher de novo para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer, para fazer aquilo que a tua palavra diz, que é ir atrás de almas, como diz a tua palavra, ide a todo mundo, a toda a terra, e pregue o evangelho, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Oh Deus, se tem almas afastadas que pregavam o evangelho, ajuda essa vida a voltar. Deus, se tem homem que pregava o evangelho, mulher que pregava o evangelho, a palavra de Deus, e que hoje está calada, em nome de Jesus, faça ele voltar, para que ela abra a boca de novo, para que ele abra a boca de novo e fale de Jesus. Fale que ele está voltando, pregue as boas novas, pregar de novo que ele salva, que ele liberta, que ele cura, que ele leva para o céu, que ele perdoa os seus pecados. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa alma pregou para tanta gente, ganhou tantas almas para o Senhor e hoje ela está afastada, hoje ele está afastado. Em nome de Jesus Cristo, traz de volta essa alma, traz de volta essa vida, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na terra. Ah, Jesus, eu te glorifico pelos dias maus, eu te glorifico pelos dias bons, eu te glorifico, Deus, quando a oração não é respondida, eu te glorifico quando a oração é atendida, eu te glorifico porque teu nome, Deus, é sobre todo nome, como diz as Escrituras, que o nome de Jesus está acima de todo nome, e é no nome dele que eu oro agora, que vidas que estão agora afastadas do Evangelho possa voltar, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, glória seja dado o teu nome, Senhor, na terra, no céu e em todo lugar. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Aqui, gente, quase todos os dias eu faço live 3 horas da tarde, né? E sempre eu entro um pouquinho mais cedo para estar orando. E 3 horas é Bíblia, né? Palavra de Deus.
e no finalzinho oração novamente. Então vamos para a palavra agora, né? Tá bom, gente? Hoje eu quero meditar com vocês o livro de Salmos. Sabe por causa de quê? Porque eu peguei um compromisso aqui, né, de ir até no Salmo 150. Nós paramos no Salmo 147, né? Uma das últimas lives sobre Salmos, porque eu prego mais sobre a volta de Jesus, né? Eu falei sobre o Salmo 147 e hoje eu vou falar sobre os Salmos 148, tá bom? Para a glória de Deus. Que o título da mensagem, né, fala assim, ó, Salmos 148, ó. A natureza é convidada a louvar a Deus. Eu vou repetir de novo. A natureza é convidada a louvar a Deus. E lá também no Salmo 100, né, nós já até meditou nisso. A Bíblia fala assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se eu tenho fôlego, você que está aí do outro lado tem fôlego, louve a Deus. Louve ao Senhor da sua vida, tá bom? Todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E esse salmo aqui, 148, né? O título da mensagem está falando assim, ó. A natureza é convidada a louvar a Deus. A natureza é convidada a louvar ao Senhor. Que glória, né, gente? Jeremias de Assis, obrigada, viu, por curtir a live. Ao Henrique também, Deus te abençoe, viu? Ó, vamos meditar então? Então vamos ler? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe, todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Até aqui, né? Que salmo maravilhoso. E quando a gente lembra de louvor a Deus, a gente acha que é só cantar, né? Hinos a Deus. Não, gente. Louvor a Deus, quando você levanta da sua cama, você respira, aquele fôlego ali precisa ser para louvor a Deus. Você respirando é louvor a Deus. Porque a Bíblia diz, né, lá no livro de Gênesis, que quando ele fez o homem do pó da terra, a Bíblia é clara que ele sopra, né, nas narinas, que quer dizer nariz, né, do Adão. E ali ele faz o homem. E do homem, né, da sua costela, ele faz ele dormir o sono. E dali também faz a mulher. Então o homem e a mulher foi feito, né, para louvor a Deus. Todo fôlego que tem vida, louve-o ao Senhor. Olha pra você ver que coisa linda. Lá no Salmo 100 também fala isso, né? Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então eu quero te convidar hoje, você que tá aqui na minha live, né? Para louvar a Deus, louvar ao Senhor. Ah, Ana, mas eu estou tão doente. Ah, Ana, eu estou com tantos problemas na minha vida que eu não consigo louvar a Deus. Filho, louvor a Deus não é cantar hinos, uma canção. Isso também é louvor a Deus, né? Mas louvor a Deus diante da Bíblia
Se você respira, se você tem vida, se você tem fôlego de vida, precisa entender que é louvor a Deus. E eu sei que a gente muitas das vezes está respirando, mas os momentos muitas das vezes é de reclamar, né? E não louvar a Deus. Mas eu quero te falar que diante da Bíblia, você e eu estar respirando é louvor a Deus, independente do que você está falando, independente do que você está pensando. Se você respira, louve ao Senhor. O fôlego de vida foi Ele que deu. Independente, né? Se tem pessoas aí usufruindo esse dom precioso, né? Que é o dom do fôlego de vida para outras coisas, né? E não louvor a Deus, né? Então vamos meditar nesse livro de Salmos, tá bom, gente? Ó, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Olha pra você ver, gente, até o céu, né? Louva ao Senhor. Isso também está relatado lá no livro de Isaías, capítulo 6, né? Aonde fala sobre que os serafins, né? Os anjos chamados serafins, tá dizendo assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E a Bíblia é clara falando, né, relatando na palavra de Deus, que eles não cessam de falar isso a todo tempo. Eles não dormem, gente. Eles não é igual nós que tem que deitar na cama e ter o nosso sono, né, e dormir ali e fica tudo em silêncio. Os anjos não têm isso. Os anjos não dormem também. E eles contempla, né, a glória de Deus, e a Bíblia fala que ele sempre está falando isso, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da minha glória. Ali eles declaram, né, a glória de Deus, ali eles declaram a misericórdia de Deus, ali eles declaram a graça de Deus. E muitas das vezes nós, seres humanos, não fazemos isso, né? Ó, continuando. Louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês: tudo foi criado e formado para louvor a Deus. Quando você vê aquele sol rachando de quente, que às vezes você tenta olhar para ele e você não consegue, porque é tanto raio, né, solar assim que dá no seu olho, né, que começa a arder, que começa a doer. Às vezes você vai olhar e fica tudo preto, você enxerga embaçado, né, porque é muita claridade, é muito raio solar, e isso machuca, né, os nossos olhos físicos. Só que Deus criou o sol para a glória dele. Então, quanto mais o sol tá quente, eu sei que quando mais ele brilha, mais ele reluz, mais quente fica a terra, né? Infelizmente. E só que ele foi criado para a glória de Deus. Você não vê muitas das vezes também, quando bate a noite e as estrelas tá luzente, né? Tá tudo clarinha, você olha para o céu assim, né? E as nuvens, né? E o céu estrelado, aquela coisa mais linda. Você sabia que elas estão brilhando, reluzentes, para louvor a Deus? Para manifestar a criação dele, o louvor para ele, gente. Olha para você ver que coisa linda, ó. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Eu já falei isso com vocês também, né? Que nós temos uma dimensão meio que rasa, né? A gente acha que esse céu aqui é só ele, pronto, acabou, né? Não, gente. Eu sei que nós temos esse céu lindo, que muitas das vezes está azul, muitas das vezes está escuro ou com algumas nuvinhas brancas, né? Mas eu quero te dizer, esse céu, além dele, tem outro céu que é algo de Deus, né? A gente não tem dimensão como é,
mas a Bíblia nos dá alguns respaldos que é lindo, que é maravilhoso também, né? E esse céu que foi criado por ele, né, que a terra aí contempla, nós seres humanos contemplamos, foi feito para a glória dele, para louvor a ele. Quando você vai estudar também a palavra louvor, você vai enxergar que é a glória de Deus, é a criação de Deus. Daqui a pouco também vou falar do ser humano, tá bom? Que eu e você também foi feito para a glória de Deus, né? Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Olha pra você ver. Sabia que quando os passarinhos cantam, eles estão determinando, eles estão falando da glória de Deus, eles estão louvando ao Senhor, é para louvor a Deus. Você sabia que quando as árvores, né, estão frondosas, que vem aquele vento gostoso, né, muitas das vezes, mas também vem aquele vento tempestuoso, tudo é para a glória de Deus, gente. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Você vai ver isso, prova disso lá no livro de Gênesis. Deus criou a terra, tudo que nela há foi criado por meio da sua voz, o som da sua voz. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse que haja, né, as partes, tipo a lua para a noite, né, que aí vai vir a luz, a claridade para a noite, mas também que haja o sol para o dia. Aí ele fez a repartição, né, dia, tarde e noite. Deus foi muito detalhista, gente, em tudo. Ele formou tudo conforme, assim, a glória dele, pensou também em nós, né? Nós não suportaria só o dia, ou nós não suportaria só a noite, ou só a tarde. Já teve aquela experiência de ficar um dia assim meio que nublado, um dia feio, como diz o outro, né? O ditado popular, um dia feio, que você vê ali, tipo meio que amarelo. E quando aquele dia começa, das 7 horas da manhã, desde a hora que você acorda, que vai até às 6 da noite, aquele dia amarelo, aquele dia nublado, aquele dia esquisito, você fala assim, nossa, hoje foi um dia estranho, hoje foi um dia esquisito. Então Deus não podia fazer só a tarde, ou só o dia, tipo só a claridade, ou só a noite, só a escuridão. Não, ele pensou em tudo, ele pensou em cada detalhe para o ser humano. Continuando, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassaram. Pra você ver, tudo, gente, é conforme o querer de Deus, tudo é conforme o louvor de Deus. O dia glorifica a Deus, a tarde glorifica a Deus e a noite glorifica a Deus. Os passarinhos, as aves, as árvores glorificam a Deus. Esse céu que a gente contempla, que tem vezes que está branco, tem vezes que está cinza, tem vezes que está azul, maravilhoso, cheio de nuvinhas brancas, foi para louvor a Deus. A água, daqui a pouco vai falar sobre ela, né? E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassaram. O tempo respeita Deus, você já percebeu isso? O tempo de Deus respeita Ele, e muitas das vezes nós seres humanos que temos racionalidade, podemos ter raciocínio lógico, pensar no errado, mas também podemos pensar no certo, e a gente muitas das vezes não louva a Deus como o tempo, como as coisas que foram criadas por Ele. Nós também é criação de Deus, nós também foi criado por Ele, só que muitas das vezes a gente não louva a Deus como o tempo, como a lua, como o sol, como as estrelas, como as aves. Então vamos lá, Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Gente, você já viu algum documentário que quando vai falar sobre o mar? Eu sei que a gente vê muita coisa rasa, né? Claro que o mar é muito grande, é uma dimensão que a gente não consegue contemplar e dimensionar.
Mas você pode ver alguns documentários, né, onde eles vai lá bem assim no fundo também e vê as baleias, vê aqueles bichos lá diferentes, né? Alguns bichos assim que você vê e fala, credo, que feio, ou nossa, que bonito, nossa, que diferente, nossa, que estranho. Gente, tudo aquilo foi criado por Deus. Quem aqui já viu uma baleia? Sei que talvez não pessoalmente, né, lá dentro do mar, mas em documentários, em vídeos aí, né, que pessoas trabalham para isso, trazer algo para o povo, né, entretenimento. E a gente vê que linda elas são, né? Elas grandona, tal, aquele bicho diferente, né? Olha pra você ver, foi criado por Deus. Ele através da sua voz, ele criou tudo, gente. Ele falou, haja luz e houve luz. Ah, Deus é maravilhoso. Ó, fogo e saraiva, neve e vapores, ventos tempestuosos que executa a sua palavra. Eu vou repetir isso aqui de novo, que tem gente que vai abrir a mente a hora que entender isso aqui, ó. Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuosos que executa a sua palavra. E eu sei que quando a gente vê um temporal, né, uma tempestade, quando vem um vento muito forte, a gente fica com medo, né? Mas você sabia que eles estão obedecendo a Deus? Você sabia que eles estão obedecendo, eles estão louvando a Deus? Isso é Bíblia, gente, está aqui nos Salmos aqui, olha para você ver, eu vou repetir de novo. Fogo, até o fogo é para louvor a Deus. Saraiva, neve e vapores, ventos tempestuosos. Pesquisa a palavra tempestuosa, você vê, não é algo agradável, muitas das vezes para nós seres humanos, né? Mas é para louvor a Deus, que executa a sua palavra. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você tenha uma dimensão rasa de Deus. Deus é o Todo-Poderoso e é Ele quem determina tudo, é Ele quem manda. E nós somos as criaturas dele, Ele é o Criador e nós somos a criatura. E as criaturas precisam obedecer o Criador, a voz do Criador. E o vento obedece, o fogo obedece, a saraiva obedece, os ventos tempestuosos obedecem, as aves obedecem, as baleias, os abismos obedecem. O sol, a lua, as estrelas luzentes obedecem. E muitas das vezes nós, seres humanos, racional, porque Deus me deu o intelecto para pensar, senão eu não estaria pregando aqui para vocês. Ele deu vocês também o intelecto para pensar na vida, nos seus dia a dia, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é o certo, o que é o errado, uma consciência para todo ser humano. O ser humano é racional, mas os animais é irracional, eles não sabem pensar igual nós, eles não sabem agir igual nós. Só que o ser humano, por ele ser racional, muitas das vezes ele age irracional, como se fosse um animal. Me desculpe o termo falar isso, mas é a verdade. O ser humano deveria pensar no que falar, pensar no que fazer, pensar como que responde uma pergunta, como que faz as coisas, né? E muitas das vezes a gente não pensa, por isso você vê aí vários tipos de notícia. Fulano matou fulano, ciclano fez isso, fez aquilo. Gente, muitas das vezes é na irracionalidade. A pessoa não pensou em nada, agiu na hora da raiva momentânea, no ódio, na fúria, né? E a Bíblia fala claramente, ireis e não pequeis. Não tô falando que você não vai ter momento de raiva, não tô falando que você não vai ter momento de ira, mas a Bíblia fala, ó, você pode ficar com raiva, você pode irar, mas não peca. E muitos faz isso, né? Peca na hora da raiva, peca na hora da fúria. E isso que é o perigo, é isso que muitas das vezes nos deixa fora, né? De louvar a Deus. Aí o nosso louvor já não é para Ele, né? É para outras coisas, menos para Deus, né? Ó, continuando. Olha que coisa mais linda, ó. Montes,
Até os montes, gente, glorifica a Deus. Foi ele que falou. Haja monte. Haja montes. Né? Esses morros. Você já teve essa experiência de subir em monte? Eu não tô falando desses montes hoje que o povo vai ali na esquina, não, gente. É monte de verdade, que você fica ali uns 2 dias pra subir. Ou 1 dia e meio, 3 horas, 4 horas subindo ele. Monte de verdade, né? Montes e todos os outeiros. Outeiros também, gente, é tudo que é alto. Quando você vê falar outeiros, é algo alto. Não é algo assim que tá dimensionado no baixo, não. É alto mesmo. Árvores frutíferas. Sabe quando a árvore dá manga, né? O pé de manga lá dá manga, que tá com os seus frutinhos. Aquilo é louvor a Deus. Sabe quando você vê um pé de goiaba, que tá cheio de goiabinha, né? Tudo ali dando seu fruto. Aquilo é louvor a Deus. Foi determinado através da palavra dele. E todos os cedros. Já teve essa experiência de conhecer a árvore chamada cedro? Que é uma das árvores mais caras, né? Para comprar a madeira mais cara, porque ela é muito boa, né? Para se fazer a casa. E ela também foi feita para a glória de Deus. Gente, tudo é feito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Nós temos que ter essa dimensão. Eu sei que parece, não, que bobeira, né? Ficar pensando nisso. Não, gente, isso não é bobeira, não. Isso é bíblico. Isso é para a glória de Deus. Isso Deus agrada. Você observar. Você já teve essa experiência de sentar debaixo de uma árvore e você contemplar ela? Você já teve essa experiência, às vezes, de sentar ali numa grama, numa terra, e você vê o vento bater no teu rosto? Já teve essa sensação de observar isso? Nossa, que gostoso, que coisa mais agradável esse vento no meu rosto. Você já teve essa experiência de quando você vê a chuva descendo, né, na terra, e você contemplar ela molhando a terra? Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Você já teve essa experiência também de você levantar às 6 horas da manhã e ver o sol se pondo? Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Aí talvez alguns tá aqui na live falando assim: Ana, que isso? Você tá na terra e a terra é real. Nós estamos num mundo muito complicado. Ah, filho, você tá perdendo as coisas boas da vida também. Você tá perdendo as coisas boas da vida também. Você tem que contemplar as coisas boas também. Não só as ruins, mas as boas também. O Davi tá perguntando, né? Como que tá o clima aí? Aqui tá frio, né? Hoje tá chovendo, tá um tempinho bom, né? Pra glória de Deus. Olha o versículo 10 do Salmo 148. As feras e todos os gados. Ah, não, gente, aqui é um tapa na nossa cara mesmo, né? As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Meu Deus. Sabe o gavião, sabe o urubu? Aqueles bichos lá, que tem uns que a gente nem gosta, né? Mas eles foram feitos para a glória de Deus. Louvor a Deus. O gado lá, né? Eu sei que muitas pessoas ficam com raiva, né? Principalmente quem é do interior. Quando a pessoa coloca uma vaca brava no meio da estrada. E não é bom passar perto de vaca brava, viu, gente? De boi bravo. Porque eles são irracional. Eles não é igual nós, que é racional. Pensa pra fazer. Mas eles não pensam pra fazer. Se for pra te dar uma cabeçada, vai te dar. Que eles acham que você vai pegar o bezerrinho dela, né? Somente a vaca, quando ela tem um bezerrinho novo. O boi fica ali vuraçado quando tá com a sua amada perto da sua vaca ali perto. Então você não pode passar perto dela, que já fica querendo te dar cabeçada, querendo te machucar, né? Mas é porque eles é irracional. Mas eles também foram feitos para louvor a Deus. Olha pra você ver. Olha você ver, as feras. Eu não sei se você já teve alguma experiência, né? De ver onça, ou de ver
uma sussarana, né? Que é quase igual a onça, mas não é uma onça, né? Animal assim que é bravo, tipo um urso, né? Não sei se você já teve a experiência. Eu já tive a experiência de ver, né? Sussarana, parece uma onça, né? Mas ela não fez nada, graças a Deus, porque tinha muitas pessoas, né? E bicho não gosta de chegar quando tem muita gente. E também tinha cachorro ali, né? Então, gente, eu já tive essa experiência, né? De ver alguma fera, um bicho selvagem. Também já tive experiência de ver um boi bravo, né? Já tive também experiência de ver cavalo bravo, né? Aqueles que precisam amansar. Já tive experiência de vaca também, né? Tirar o leite dela e ter que amarrar ela bem amarrada, senão se ela soltar, ela te arrebenta todinho. Então eu já tive essa experiência de ver bicho bravo, né? Mas a Bíblia fala claramente que eles foi feito para louvor a Deus. E as aves voadoras, né? Quem aqui não gosta de gavião? Eu não gosto de gavião, porque lá na roça, né? Principalmente lá na roça, eles comem os pintinhos das galinhas, comem até galinha se deixar ela sozinha, né? Dependendo do lugar, eles pegam, levam e rasga mesmo, come mesmo, e acaba que a pessoa ali tem um prejuízo, né? Mas enfim, tudo foi feito para a glória de Deus. Nós que é racional, né, seres humanos, que temos que vigiar, né? Saber aonde coloca os seus animais, né? Que você vai criar, que você vai cuidar e tal. Mas aí, tudo é conforme o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus e também a racionalidade que ele deu ao ser humano. O ser humano é inteligente por causa de Deus, né? A sabedoria vem de Deus, é dele, é ele que dá, né? Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Tudo, gente, é para louvor a Deus. Eu sei que algumas pessoas não tá nem aí para Deus. Eu sei que algumas pessoas falam assim: será que Deus existe mesmo? Ou então só fala de Deus, mas as obras, né, como diz a Bíblia, é do cão, é do inimigo. Mas tudo que está sobre a face da terra foi feito para louvor a ele. Por mais que não está louvando, né, o ser humano. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Olha aqui, aonde que vai chegar agora? Moços e moças, velhos e crianças. Eu vou repetir isso aqui de novo. Moços e moças, velhos e crianças, tipo homens novos, né? Mulheres novas, homens velhos, mulheres velhas, criança. Tudo foi feito para louvor a Deus. Fomos criados para louvor a Ele, para louvor dele. Versículo 13 e 14 para a gente terminar. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Olha que coisa linda, né? Ele também exalta o poder do seu povo e louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Eu vou repetir isso aqui de novo. Versículo 13 e 14 do Salmo 148. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. Aí já é uma coisa mais específica, né? Que a gente tem que se atentar a isso. O seu povo. E a Bíblia é clara, né? Que o povo de Deus glorifica a Ele. O povo de Deus exalta a Ele. O povo de Deus reconhece o nome dEle. Exalta o nome dEle. O louvor de todos os seus santos. E eu já expliquei aqui, né, que quando a Bíblia chama que o povo de Deus é santo, não significa que nós não peca,
mas significa que nós é separado. A palavra santo significa separado para louvor a Ele, para a glória dele. Dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. E aqui também tem algo importante, né? Para quem não sabe também, a Bíblia é clara em dizer que o povo de Deus era o povo de Israel, né? Era o povo de Deus, as meninas dos olhos de Deus. E por isso que a Bíblia aqui também está falando no Salmo 148, né? Um povo que lhe é chegado, tipo, que tem mais intimidade, que tem mais entendimento, que sabe quem é Deus, que sabe que Ele é poderoso, que crê no nome dEle, que crê que Ele existe, que tem fé de verdade, que Ele é verdadeiro, né? E louvai ao Senhor. Gente, isso aqui é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Essas partes, né, que fala que toda a criação foi feita para louvor a Deus. Coisa linda de Deus, né? Que foi feita, foi feito, né? Foi criado, foi criada para louvor a Deus, né? Muito lindo mesmo as coisas de Deus. Muito lindo as coisas de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, você que tá aqui nessa live, né? Você homem de Deus e mulher de Deus que tá aqui nessa live. Entenda que você foi criado, que você foi criada para louvor a Deus. Deus te formou para ser algo para glorificar a Ele. Nesses dias eu não tenho feito algo para glorificar a Deus. Eu quero explicar um pouquinho aqui, antes de nós estar orando, o que é louvor a Deus. A Bíblia aqui é clara, né? Que tudo que foi feito foi para a glória dele. Olha, vou repetir de novo, explicar mais um pouquinho. A árvore, quando dá o seu fruto ali, seja o pé de manga que dá suas manguinhas, né? É para a glória de Deus, aquilo é louvor a Deus. Quando a árvore também, que é feita ali para dar flor, né? Que ela tá cheia de florzinhas. Você já teve a experiência de ver um ipê, seja ele roxo, amarelo, branco? Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais maravilhosa, né? Ali exala um cheiro gostoso. Aquilo também foi feito para a glória de Deus. Você já viu, né, os passarinhos cantando? Quando eles cantam é para louvor a Deus. Quando vocês vê, aleluia, o sol muito quente, mas que tá todo brilhoso, maravilhoso, né? É para a glória de Deus. Por isso que eu sempre falo, gente, não pode reclamar por causa do sol quente. Quando você vê ali também a chuva, né? Independência, ela tá muito forte, né? Tipo grossa, ou se ela tá fina, mais fraquinha, né? Mais de boa. Tudo é para a glória de Deus. Quando vem o vento, seja ele calmo, né? É para a glória de Deus. Ou tempestuoso, é para a glória de Deus. Gente, tudo é para a glória de Deus. Falou até dos animais, né? Das bestas fera, os bichos que é feroz, os que também não são, né? As baleias, aqueles que foi criado lá no abismo, né? Tipo, lá no fundão do mar. Quando a Bíblia fala de abismo, gente, é nessa dimensão, que é algo que você não consegue muito enxergar, porque tá longe, tá bem longe, né? Mas tudo foi feito para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tudo foi feito para a glória dele, tá bom? Por isso não reclame da chuva, não reclame do sol quente, não reclame da chuva forte, né? Apenas ore, confie em Deus. Deus está te guardando a tua casa, guardando a tua família, né? Tudo é feito para a glória de Deus. E outra coisa, a natureza e tudo que nela há não tem racionalidade, gente. Os passarinhos, né? Os animais, seja ele
as aves que voam, ou os répteis, aqueles que rastejam, ou aqueles que estão sobre abismo, que é no mar, né? Eles não têm racionalidade. Eles não é igual aos seres humanos, que Deus deu uma consciência, né, do certo e o errado. Eles não têm essa dimensão. Então vocês têm que entender que até eles que não entendem as coisas, louva a Deus, glorifica a Deus pela sua existência, pelo seu fôlego de vida. E muitas das vezes nós, seres humanos, que foi feito com racionalidade, para pensar nas coisas boas, nas coisas certas, a gente não louve a Deus. A gente não usa o dom que Ele deu, que é o fôlego de vida, respirando na terra, né? Para glorificar Ele, para dar glórias ao Teu nome, para dar louvor ao Teu nome. E eu quero te convidar nessa tarde, essa live vai ser breve, mas eu quero te convidar para você louvar a Deus, você colocar a sua vida em ordem para louvor a Ele. Ah, Ana, mas eu tô doente. Louva, mesmo doente. Ah, Ana, eu estou passando por várias situações ruins na minha vida. Louva a si mesmo. Deixa Deus trabalhar. Deus está vendo a sua vida. Deus está vendo o que você está passando, o que está acontecendo contigo. No tempo certo Ele age, no tempo certo Ele faz. Só que você precisa ter fé para isso. A Bíblia diz claramente sobre isso, né? No livro de Hebreus, capítulo 11, né? Verso 6, se eu não me engano, que sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? Que a fé é o fio, fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Fé é isso. Fé você não precisa ver para crer. Você crê até ver, até um dia se tornar realidade. Isso é a diferença do ser humano que tem fé. Isso é a diferença do servo e da serva de Deus, do homem de Deus e da mulher de Deus que crê em Deus. Fé é isso. Lembra da esperança que Jesus disse que Ele vai vir para buscar o teu povo, para morar com Ele? Está escrito lá no livro também de João 14, né? Que fala que Ele foi preparar um lugar. Então, Ele está preparando um lugar para mim, para você, para os filhos de Deus, né? E para a gente morar lá, a gente vai ter que também obedecê-lo aqui, vai ter que ser fiel a Ele aqui na terra, vai ter que fazer isso aqui que a Bíblia está dizendo, dar louvor, glórias a Deus, né? Então, no momento que você está agora, você está na terra, louve ao Senhor. Todo fôlego que tem vida, louve ao Senhor. Você está respirando, você está vivo, você está viva, glorifica a Deus, louve a Deus, deixa Deus trabalhar, porque na hora que Ele agir também, você vai glorificar Ele. Começa a mudar o ambiente da sua casa, o ambiente que você está vivendo, glorifica a Deus, dá louvor a Deus, manifesta no meio desse vento tempestuoso, dessas coisas ruins que está acontecendo contigo, seja você que está doente, seja você que está passando por momentos difíceis de escassez. Mude esse cenário para louvor a Deus. Experimente adorar a Deus no tempo difícil. Faz igual Jó. Jó estava perdendo os filhos, tinha perdido já os seus bens, né? Os seus animais, os seus bois, as suas jumentas, tudo que ele possuía de bem materiais, estava tudo se perdendo. Ele perde os seus filhos. Até a mulher dele fala: olha, homem, para de ser bobo, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala: mulher, tu não é doida, mas tu tá falando igual uma louca. Tu aceitaste o bem de Deus, mas o mal tu não quer aceitar. O homem tinha fé, o homem tinha a presença de Deus, o homem tinha... o homem tinha graça, o homem tinha o Espírito Santo de Deus que habitava nele. Falou: olha, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar dando glória a Ele, louvor a Ele. Faça assim também.
Independente se tá doente, não tá conseguindo falar não, faz um barulhinho só, sei lá, dá se a mão não tá ruim, glorifica com a mão, sei lá, gente, faz algo, mova-se. Deus trabalha assim, o céu trabalha em movimento. E é de adoração, não movimento para maldição, mas movimento para abençoar a sua vida. Tem gente que muitas das vezes não saiu do deserto. Tem gente que ainda não saiu da situação de escassez. Porque o movimento dele, o movimento dela é de reclamar, é de murmurar, é de falar: Deus não tá vendo nada, Deus não presta, Deus me odeia, Deus é assim, Deus é assado, mas não consegue falar assim: olha, Senhor, eu tô doente, mas eu te dou glórias assim mesmo, eu não tô conseguindo cantar, mas as minhas mãos vai te adorar. Eu não tô conseguindo ir na igreja, mas mesmo aqui deitado ou deitada nesta cama, o meu louvor vai ser para ti, o meu pensamento vai estar no Senhor, porque eu sei que se eu ainda estou com fôlego de vida, respirando, mesmo que muito fraquinho, né? Fraquinha, ainda há esperança para mim. A Bíblia fala: tudo que tem fôlego de vida, se tem fôlego de vida, ainda há esperança. Então, se você está respirando, meu irmão, se você está respirando, minha irmã, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Amém? Vamos orar para a gente estar finalizando esta live. Desde já eu quero agradecer a todos que ficou aqui até agora, né? Oh, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Senhor, eu quero te glorificar, Jesus. Eu quero te exaltar. Eu quero te dar todo louvor. Eu quero te dar toda a glória. Eu quero te dar toda a adoração. Eu quero, Deus, te dar todo louvor nessa tarde. E eu quero te pedir, Deus, para o teu filho, para a tua filha, pelas almas, Deus, que passou aqui, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas que ouviu a tua palavra, que ouviu sobre o Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que aonde tiver alguém agora com escassez ou com doença, cura ele, cura ela. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor é aquele que cura. E a Bíblia também diz que o Senhor é aquele que é libertador. E ela declara, Deus, que o louvor a ti, que significa adoração ao Senhor, ela liberta. O louvor, quando é para Deus, tem libertação. E que essa alma, Deus, que não consegue te louvar mais, que o Senhor possa dar a ele força para louvar, que o Senhor possa dar a ela força para louvar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida dela, e que ela possa mudar o ambiente louvando, que ela possa mudar o ambiente te glorificando, te rendendo toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. E amém, e amém. Amém, meus irmãos, amém, meus irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos pela recepção, viu? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. Agora não esqueça, viu? Nós acabou de pregar o Salmo 148. Deus convidando a natureza a louvá-lo. A natureza já louva a Deus só por ela existir. Então você também, por existir, por ter fôlego de vida, por estar respirando, louve a Deus. Tá bom, gente? Fique com Deus e até
uma próxima live em nome de Jesus.